Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinando e Aprendendo. Eu sou o professor Antônio Florencio e hoje nós vamos iniciar mais um módulo de Química Inorgânica. Nós vamos começar a falar sobre os compostos iônicos. Semana passada nós fechamos o módulo de propriedades periódicas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da playlist de todas as aulas. Então quem não viu, só clicar lá que vocês terão acesso a todas as aulas. E hoje nós vamos falar sobre compostos iônicos. A aula de hoje é bem tranquila, é bem light, porque eu vou falar apenas as propriedades gerais dessa classe de compostos químicos. Tá ok? Primeiro de tudo, o que é um composto iônico? Um composto iônico nada mais é do que um composto formado por íons. E o que são íons? São átomos que ou perderam elétrons, e aí se eles perderam elétrons, eles possuem carga positiva. Nesse exemplo aqui, no cloreto de sódio, nós temos o sódio como cátion, com carga positiva, que por sua vez vai se juntar a um íon que ganhou elétrons, que ficou negativo, que nós damos o nome de ânions. O ânion no cloreto de sódio é o Cl-, que nós damos o nome de cloreto. O que faz um cátion se juntar a um ânion é a ligação iônica. E como a ligação iônica é formada pela junção de uma carga positiva com uma carga negativa, o que nós chamamos de ligação iônica nada mais é do que a atração eletrostática entre cargas opostas. Ou seja, a atração entre uma carga positiva e uma carga negativa. Como exemplos de compostos iônicos, nós temos inúmeros. Aqui eu já citei o cloreto de sódio, mas nós temos o brometo de potássio, o sulfato de cálcio. No caso do sulfato de cálcio, a carga do cálcio é 2+, enquanto a carga do sulfato é 2-. Nós temos o fosfato de magnésio, é que o fosfato apresenta carga 3-, enquanto o magnésio carga 2+. Fluoreto de lítio, bicarbonato de sódio, todos esses são exemplos de sais. Mas além dos sais, nós também temos as bases. As bases costumam ser compostos iônicos, principalmente as bases de arrênios. Aqui nós temos o hidróxido de alumínio, que é a junção do alumínio 3+, com a hidroxila. A hidroxila é um ânion com a carga negativa. Aqui nós temos o hidróxido de zinco. O zinco possui carga 2+, então por isso que ele precisa de 2 hidroxilas para ficar neutro. E aqui nós temos o hidróxido de bário. E além desses, nós temos uma infinidade de outros compostos. Uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa mente é que a fórmula de um composto iônico, ela mostra a proporção entre as cargas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu represento o composto iônico como sendo, por exemplo, KBr, brometo de potássio, eu não estou me referindo que eu tenho um brometo de potássio ligado a outro brometo de potássio ligado a outro brometo de potássio. Não, na verdade isso aqui é a proporção entre as cargas. Como assim? Eu não tenho apenas um par iônico, ou seja, um cátion ligado ao ânion. Na verdade eu tenho um cátion ligado a um ânion, que por sua vez, cada cátion vai estar ligado a um número determinado de ânions, e cada ânion ligado a um número determinado de cátions. Isso à sua direita, à sua esquerda, acima, abaixo, ao longo de todas as direções. Cada cátion vai estar ligado a um número grande de ânions e vice-versa. Quando eu falo número grande, eu estou me referindo a 4, 6, 8, às vezes 12, depende muito do sal. O que eu represento aqui como sendo KBr, por exemplo, o brometo de potássio, é a parte que se repete, a proporção entre eles. Se eu for contar todos os cátions e todos os íons aqui, eu vou ter uma carga positiva para uma carga negativa. Então, é essa proporção que eu represento na fórmula iônica. Isso acontece no KBr, no NaCl, no bicarbonato de sódio. No caso do hidróxido de alumínio, eu vou ter 3 ânions, 3 hidroxilas para cada cátion alumínio. Então, eu vou ter um número maior de hidroxilas. Esse arranjo em que um cátion se liga a um ânion, que se liga a um cátion, que se liga a um ânion, ao longo de todas as direções, nós chamamos de retículo cristalino.
E essa é uma das propriedades mais importantes dos compostos iônicos. Na verdade, ela é muito importante porque todas as outras propriedades baseiam-se nessa característica, no fato de um cátion não estar ligado apenas a um ânion, mas sim a um número bem maior de ânions, e vice-versa. Por que isso é interessante? Vamos imaginar que eu queira separar esse cátion aqui central do ânion. De acordo com o desenho, quantas ligações iônicas eu vou ter que quebrar? Aqui eu vou ter que quebrar pelo menos 4. Eu não separo um composto iônico separando apenas um cátion de um ânion. Se eu quiser separar os íons, se eu quiser quebrar uma ligação iônica, eu vou acabar quebrando todas as ligações iônicas. Eu tenho que fornecer uma quantidade grande de energia para que isso aconteça. Se eu quiser separar esse cátion do ânion, eu vou ter que separar todos os cátions de todos os ânions. Eu preciso fornecer uma quantidade grande de energia para isso. E por causa disso, para essa quantidade grande de energia para quebrar todas as ligações, os compostos iônicos apresentam elevado PF, elevado ponto de fusão. E por causa disso, o estado físico predominante dos compostos iônicos é o estado sólido. Ficou claro? No entanto, eu consigo quebrar a ligação iônica de maneira mais fácil. Basta eu pegar esse composto iônico, esse sólido iônico, e colocá-lo no solvente polar, colocá-lo em água, por exemplo. Nem todos os compostos iônicos são solúveis em água, mas a grande maioria deles é. Eles apresentam como característica a solubilidade em água. Mas como eu consigo solubilizar em água? Acontece o seguinte: quando nós colocamos um composto iônico em água, ele não apenas se separa. As moléculas de água vão começar a envolver os compostos iônicos. Elas vão começar a solvatar o composto iônico. O lado negativo da água, o lado positivo da água fica apontado, fica direcionado para o cátion, enquanto o lado negativo da água fica direcionado para o ânion. Cada cátion e cada ânion vão estar agora envolvidos por moléculas de água. A molécula de água é uma molécula polar, como eu disse. O oxigênio apresenta uma carga parcial negativa sobre ele. Ele vai estar apontando para o cátion, enquanto os hidrogênios que apresentam carga parcial positiva ficam apontados para o ânion. Isso vai gerar o estado que eu chamo de aquoso. Quando o íon fica envolvido por moléculas de água, ele está então no estado aquoso. Nesta condição, na condição de cátions separados de ânions, os compostos iônicos apresentam uma outra propriedade. Eles são capazes de conduzir corrente elétrica. No estado sólido, o composto iônico não conduz corrente elétrica. Porém, em solução ou no estado líquido, mas para isso eu preciso fornecer uma quantidade grande de energia, eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Agora podemos passar para uma outra propriedade desses compostos, que é a clivagem. Mas para explicar a clivagem, deixa eu limpar um pouco esse desenho. Clivagem pode ser entendida como quebra, mas uma quebra em condições especiais. Isso é irônico, porque os compostos iônicos eles são duros, são rígidos, apresentam elevado ponto de fusão. Como que eles podem ter como característica serem quebradiços? Na verdade, não são quebradiços. Porém, eles são facilmente quebrados de acordo com algumas condições. Eu consigo quebrar um composto iônico como se desprendendo lascas dele. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um determinado composto iônico representado aqui por esse retículo cristalino. A carga positiva está fortemente agarrada à carga negativa. Claro, todas as cargas positivas estão interagindo com todas as cargas negativas. Mas vamos imaginar que eu aplique uma força sobre esse sólido iônico. Bom, tem que usar uma força considerável, então vou usar aqui o Mjolnir. Ao aplicar uma força considerável sobre esse composto iônico, eu consigo romper algumas ligações e fazer com que um determinado plano se deslize sobre o outro. Eu consigo distorcer o retículo cristalino.
se eu conseguir deslocar um plano do retículo cristalino sobre o outro, eu posso chegar nessa condição. Na condição agora que carga negativa, ou seja, ânion, esteja do lado de ânion e cátion esteja do lado de cátion. Se eu chegar nessa condição, o próprio composto iônico vai se fragmentar por si só. Porque nesta condição não tenho atração eletrostática. Eu vou ter repulsão eletrostática. As cargas negativas irão se repelir, enquanto as cargas positivas também irão se repelir. E com isso, o composto vai se fragmentar. Como consigo fazer isso deslizando através de planos? É muito comum o composto iônico, como eu falei, quebrar na forma de lascas. Aqui eu tenho um determinado mineral formado por compostos iônicos e está quebrando em lascas características. Por que característico? Porque cada composto iônico vai quebrar num plano preferencial. Isso por causa do arranjo cristalino. Nem todos os compostos iônicos, embora todos eles, no geral, apresentem retículo cristalino, esse retículo não está arranjado, não está arrumado da mesma maneira. E a consequência disso é que eu vou ter vários compostos iônicos diferentes que sofrem clivagem em planos diferentes. Aqui nós temos apenas alguns exemplos, 4 exemplos de compostos iônicos, alguns trabalhados, outro praticamente estado bruto. Nós vemos que esses da esquerda apresentam planos de clivagem bem distintos, isso por causa do retículo cristalino distinto deles. O arranjo dos átomos em cada um desses compostos é bem diferente. E esse arranjo cristalino diferente faz com que eles tenham propriedades estruturais diferentes. Ficou claro isso? Por falar em arranjos cristalinos diferentes, vamos olhar com mais atenção esses arranjos iônicos. Aqui nós temos um arranjo, um retículo cristalino bem organizado. Os íons ocupam posições de maneira a formar um cubo. Nós falamos que esse arranjo é um arranjo típico do cloreto de sódio. Na verdade, não se limita apenas a esse conjunto de átomos. Ele começa a crescer para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para frente, ao longo de todas as direções, até nós termos átomos suficientes, ou melhor, até nós termos íons suficientes para que eles cheguem no tamanho de um grãozinho de sal. E aí comecem a ser visíveis. Bom, como eu disse, cada composto iônico, ou pelo menos conjuntos de compostos iônicos, apresentam retículos cristalinos distintos. Nesse caso, o típico do cloreto de sódio, ele apresenta posições de forma a formar um cubo. Porém, nós podemos formar outras estruturas. Nesse caso aqui, nós temos um íon ligado diretamente a 8 outros íons. Os arranjos mais abaixo são arranjos mais ricos. Às vezes a gente nem consegue entender muito bem esse arranjo cristalino. Mas existe uma coisa muito interessante por trás disso. Vocês sabiam que, se eu falar, por exemplo, que esses átomos verdes aqui é um átomo A qualquer, esse átomo aqui roxo é um átomo B qualquer, eu posso falar que esse composto iônico apresenta fórmula do tipo AB. Enquanto esse daqui também apresenta fórmula do tipo AB. Esse daqui, por sua vez, apresenta fórmula do tipo AB2. Sério? Sério. Como é que eu sei disso? Olhando a estrutura cristalina, olhando o arranjo, eu consigo determinar a fórmula iônica sem saber necessariamente quem são os íons. Esse daqui aparentemente é mais complexo, mas ele também apresenta fórmula do tipo AB. Como é que eu sei disso? Como é que eu consigo correlacionar a posição dos íons, a posição do cátion e do ânion com a fórmula iônica? Bom, isso a gente não vai ver na aula de hoje, eu vou deixar para a aula que vem. Na aula que vem nós vamos aprender a olhar uma rede como essa, um retículo cristalino como esse, e determinar a fórmula iônica. Esse daqui eu falei que era do tipo AB, mas antes eu falei que era uma estrutura típica do cloreto de sódio, do NaCl, que de fato apresentam uma proporção 1:1. E os outros? Quem seriam? Por que esse daqui é AB e esse daqui é AB2? Não deixe de ver na próxima aula. Tá ok, pessoal? Então, se gostaram do vídeo, por favor,
compartilhem, deem o seu like, se inscrevam no canal, ajude o Ensinando Aprendendo a crescer cada dia mais. E até semana que vem, enquanto não temos mais uma aula, me façam uma visita lá no blog, lá no Ensinando Aprendendo. Essa semana eu publiquei um artigo novo. O artigo tem um tema bem interessante. Você já imaginou respirar dentro de um líquido? Quem conhece o livro O Símbolo Perdido sabe que tem um incidente parecido com isso envolvendo o Robert Langdon. Veja nesse artigo do ponto de vista químico como que isso é possível. Quais são as substâncias químicas que permitem isso. Então, dê uma olhada nesse artigo, acho que vocês vão gostar, vai ser bem legal. E também, se gostarem do artigo, por favor, compartilhem ele em suas redes sociais, deem o seu like, que ajuda bastante. Tá ok, galera? Então, até a próxima do Ensinando Aprendendo.